como deve ser. Muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Mais uma vez. Imagine como deve ser. Muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Aleluia! Só quem quer voar, aleluia. Vamos lá. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber a profundeza que ele tem. Eu queria ir aos passos pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser. Muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir à lua pra saber como me sentiria lá. Chega perto das estrelas e tocá-las com a mão. De perto só queria contemplar. Gostaria de as nuvens pra saber como podem tantas águas carregar. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Cante conosco, cante. Imagine como deve ser. Muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser. Muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Glória a Jesus. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a
restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas que, se caso envelheceu, na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina na tua vida ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas que, se caso envelheceu, na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. E mais: restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós seremos com alegria. E toda vez que eu hesitar, alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore. Aleluia, ainda tem esperança para a tua vida. Ela vai crescer, aleluia, só ao cheiro das águas. E se envelhecer o teu tronco, aleluia, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, alegria Ele vai devolver, aleluia. E tudo novamente
Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vem na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vem meu ministério Deus levantar. Cortada, mas ao cheiro das águas vem minha família Deus salvar. Aleluia. Meu Jesus. A presença do Senhor é algo que nos envolve, que nos aquece. É algo que faz o nosso coração se inflamar por mais ainda da presença dEle. A gente não resiste e o adora. E Ele está presente aqui nesta noite. Você crê? Eu creio. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de justificar a ausência do meu esposo. Hoje é culto de Santa Ceia na nossa congregação. Meu esposo decidiu ficar lá para servir também no quadro de obreiros. Mas numa próxima oportunidade, foi só por essa razão, ele estará conosco aqui. Então, desde já, eu te convido a ficar de pé. Nós vamos ler um texto bem conhecido, que está em Eclesiastes. Eclesiastes 10. Provavelmente o texto que eu vou utilizar seja um pouco diferente do que vai ser projetado, mas o significado é o mesmo. Eclesiastes 10, verso 10. Meus irmãos localizaram? Amém? Está escrito na palavra do Senhor: se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é boa em direcionar. Outros textos vão dizer: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Somente até aí nós vamos orar ao Senhor agradecendo por esta palavra. Amado Deus, ainda na tua presença, Senhor, é com temor e tremor que nós recebemos essa oportunidade de ser canal, Senhor, de ser boca tua nesta terra. Por isso, Senhor, eu quero te pedir pela tua misericórdia que no abrir e fechar dos meus lábios seja o Senhor falando através de mim aos nossos corações, a começar pelo meu, Senhor, que também tenham sede, Senhor Deus, de ouvir algo de tua parte nesta noite. Por isso, Deus querido, eis aí a tua igreja, quantas famílias aqui reunidas, Senhor, na expectativa de ouvir algo de ti. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir uma palavra que seja confrontante, uma palavra que nos leve a assumir uma atitude, uma postura a qual o Senhor deseja que nós venhamos a nos posicionar como servos teus. E em nome de Jesus eu quero te pedir, vem conduzir esta ministração conforme o teu querer e a tua santa vontade. Assim te peço e agradeço em nome de Jesus. Podem se assentar, queridos. Vou pedir para a amada Nai, ela poder projetar uma imagem aqui para vocês. Assim que possível, pode dar o ok. É uma pintura de um artista não muito famoso, chamado John Falter. Um pintor americano. E aqui vocês podem dizer, eu não sei se está à minha direita ou à esquerda, um lado onde representa uma casa muito bem cuidada, seria a minha direita. Então, uma casa muito bem cuidada. O dono, supostamente eu creio que é o dono, sim. Ele está muito ávido ali, cuidando da casa, reparando tudo, deixando tudo bem nos conformes. Enquanto na casa que está à esquerda, você vê que a casa está totalmente estiorada, está totalmente entregue. Você observa que há uma pessoa, um homem, sentado talvez na área ali, no átrio da casa, no hall de entrada, deitado, totalmente relaxado, enquanto o outro está em pleno serviço. Vocês observaram isso? Vocês conseguem observar a diferença de uma casa para outra, não é? Tem um ditado popular que diz assim, que a grama do vizinho é mais verde. Vocês já ouviram falar, né?
E às vezes é verde porque é verde mesmo. Você vê aqui, de um lado, o lado esquerdo, uma pessoa totalmente relapsa em relação à sua própria casa, enquanto outra está continuamente trabalhando. Você vê um esforço, você vê uma limpeza, você vê um brilho de se ver, tudo em decorrência do seu serviço. E o que é que isso tem a ver com a palavra que nós vamos falar hoje? Uma única palavra, queridos: atitude. Atitude. Lemos aqui o texto de Salomão falando sobre um machado. O texto em si, se você percorrer aí depois na leitura, como tarefa de casa, Eclesiastes 10, você vai ver versículos que provavelmente assim, você pensa são isolados, mas não são. Deus fala profundamente através da sua Santa Escritura. E Ele vai falar conosco esta noite através desse verso 10, onde Ele começa falando: se o machado estiver cego, outras traduções vão dizer embotado, ele perde o fio. Para que ele serve? E ele constata que se a sua lâmina não foi afiada, é preciso empregar mais força. Porque só por causa de um detalhe. Só por causa de um detalhe da cegueira do machado. Se pudéssemos, e vamos fazer isso, espiritualizar esse texto, o machado, nós vemos que ele destaca que está enferrujado. O lenhador, queridos, representa quem? Representa eu, representa você. E o ferreiro, quem é? O ferreiro é o próprio Deus. Quando o lenhador sabe que ele tem um objeto de trabalho, de serviço, ele depende do machado, a primeira coisa que ele vai fazer para manter este machado sempre no fio, no corte perfeito, ele vai levar para quem sabe manuseá-lo, para quem sabe, de fato, fazer com que este machado esteja sempre em pleno funcionamento, que é quem? É aquele que o fez, é o ferreiro. Ele tem o poder de poder colocar o fio certo no machado. Fazer este machado, que pode estar enferrujado, embotado, cego, voltar de novo a brilhar e voltar de novo a ter perfeito corte. E esta noite eu gostaria de falar para vocês que nós vamos falar sobre restauração. Com base nesse texto que nós lemos. Nós vamos trazer uma aplicação prática para as nossas vidas através desse versículo. Porém, eu quero começar dizendo para vocês que, relembrando que o casamento, ele é algo que nasceu no coração de quem? Do próprio Deus. Deus instituiu o casamento e a palavra do Senhor, nós vamos agora acompanhar um texto bíblico em Gênesis 2:18. 2:18 de Gênesis. Onde você vai ver Deus manifestando uma certa inquietação, uma insatisfação, melhor dizendo. Gênesis 2:18 diz... Já está projetado para vocês? Então deixa eu encontrar aqui o meu. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma adjutora, uma ajudadora adequada para ele. Quando observamos a narrativa bíblica, nós vemos que Moisés faz questão de dizer que no final de cada criação que Deus faz, ele constata, dá o selo de qualidade. E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Mas tem um momento que esse ritmo, ele vai se quebrar. Justamente no momento em que Deus repara, olha, vê a solidão do homem. E isso traz desconforto no coração de Deus. E ele diz: eu vou fazer para ele uma ajudadora. Alguém que lhe seja idônea. Que esteja com ele, uma auxiliadora. Então, nós sabemos que o que se passou ali naquele processo. Deus induz ao homem a um santo coma. O homem adormece. Ali Deus faz uma pequena cirurgia, retirando a costela. E ali ele faz a mulher. Então, existia este propósito de Deus instituir a família, e assim ele o fez. Uniu homem e mulher. E ali Deus celebrou, ainda no Éden, o primeiro casamento. Nós chegamos num tempo, irmãos, onde o casamento ele chegou dentro da nossa linguagem, nós vemos que está totalmente banalizado. O casamento hoje não é mais sacralizado como um dia foi.
Um dia, há muito tempo atrás, nossos antepassados, nossos avós, bisavós, diante de tantas dificuldades que enfrentavam, em meio ao seu próprio matrimônio, ao invés de jogar tudo para o alto, eles lutavam. Não existia essa questão de descarte. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde são vários critérios estabelecidos para se romper uma união matrimonial. Vários. E, observe, até os mais tolos. Eu descobri que ele não era compatível comigo. Aonde? No casamento. Não teve tempo de descobrir enquanto namorava. Já pensou? Eu descobri, depois de casado, que o coração dela ou dele é inclinado a diversos vícios. E aí eu quero me separar. Então a pessoa vai abordando diversos critérios que não estão alinhados à vontade de Deus, que não colocam essa pessoa numa condição de lutar por esse relacionamento, porque não tem a compreensão de que não são mais dois, mas são um. E vendo a dificuldade do outro, é mais fácil descartar, é mais fácil levar a vida só do que dizer, você está sofrendo? Então nós vamos sofrer junto. Se você está passando por isso, nós vamos superar isso junto. Porque você também é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então a visão de casamento hoje é distorcida não só no meio secular, como também, infelizmente, no meio cristão. Infelizmente. Nós vemos que a cultura bate forte em relação a isso. São novelas, são filmes, nós vemos que toda a dramaturgia, ela beira a depravação moral e traz isso para dentro dos lares, onde as pessoas começam a se espelhar e achar bonito uma vida de relacionamento extraconjugal e traz isso para dentro do seu relacionamento. Vivem uma vida totalmente fajuta de aparência e acha isso legal. Uma coisa é na igreja, outra coisa é totalmente diferente quando está dentro de casa, longe dos olhos que podem julgar. Aqui mantém e sustentam um teatro. Eu sei, irmãos, talvez isso choque vocês, mas isso existe. Infelizmente, existe. E Deus deseja tirar isso do nosso meio. Deus deseja fazer algo diferente dentro do nosso lar. Amados, é tão sério a questão conjugal que a palavra do Senhor diz que venerado entre todos seja o leito sem mácula. A palavra diz que até mesmo no momento em que o homem guarda algum tipo de mágoa da sua própria esposa ou algum tipo de, vamos dizer assim, de rusga, de indiferença, de confusão, as orações dele sequer são ouvidas. Vocês percebem como isso é sério? Mas o Senhor hoje quer redirecionar os nossos olhos à urgente necessidade da restauração matrimonial. Entenda uma coisa, que o casamento, ele é uma aliança. E essa aliança, ela foi feita aonde? Em Deus. Deus, ele foi a maior testemunha fiel do seu casamento. Vocês sabiam disso? Ele. Sim, ele. O Senhor. Hoje nós vemos que esta aliança diante do mundo atual não passa apenas de um contrato. Como eu iniciei falando para vocês, as pessoas hoje não firmam um relacionamento duradouro, não querem viver isso. Hoje as pessoas se casam com a máxima já. Se não der certo, a gente separa, tá certo? E aí é fechado um acordo. Tudo bem, vai cada um para o seu lado. Mas ninguém casa hoje em dia, poucas pessoas têm esse pensamento de casar. Vamos casar e vamos fazer isso dar certo. É o nosso casamento, é a nossa união no Senhor. Nós vamos santificá-lo no nosso lar. O nosso casamento é sagrado e indissolúvel até que a morte o separe. E é isso. Então, continuando aqui com vocês, amados irmãos, foi lido no início, em 1 Coríntios 7, nós vemos aqui o pastor Renato lendo para nós, 1 Coríntios 7, versículo de número 39, nós vamos destacá-lo agora, onde diz o seguinte: a esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Precisa do crivo de quem ainda? Do próprio Deus. Então, entenda que no casamento Deus é como se fosse o escrivão da aliança. E o seu casamento está registrado lá no céu. Por isso o apóstolo Paulo trata sobre essa validade. Até onde dura a validade do seu casamento? É até que
a morte os separe. Então, existe hoje algumas questões, amados, que nós precisamos considerar que causam o embotamento do machado, que causam a ferrugem, que consomem o bom funcionamento para que o machado possa, de fato, funcionar. Dentro da nossa perspectiva cristã, o que eu quero dizer para vocês em relação ao machado é que o machado ele é uma ferramenta que nós vamos aplicar aqui como uma arma espiritual. Nas nossas vidas, amado, na nossa jornada cristã, dentro da nossa vida matrimonial, muitas vezes acontecem de surgirem obstáculos, de surgirem barreiras, de surgirem problemas, porque ninguém está isento disso. A vida é cíclica, vai ter momentos que você vai desfrutar uma boa estação com o seu cônjuge, mas vai ter momentos que vocês vão enfrentar dificuldade, porque as dificuldades, amados, elas chegam, mas nós precisamos estar prontos para elas. E um dos machados que eu quero apresentar para você é o machado da oração quando isso acontecer. O machado da oração. Quando começar a aparecer as dificuldades, o primeiro recurso que você deve recorrer é a oração. É ir para o secreto, é ir falar com Deus. O nosso maior erro, sabe o que é? É passar por dificuldades, é passar por situações totalmente adversas e desabafar muitas vezes com pessoas que não são pessoas, como é que eu posso dizer, mais indicada, mais recomendada para a gente desabafar. Hoje em dia existem pessoas que não têm o sigilo e o cuidado com a vida do outro. Você deu as costas, a pessoa começa a ventilar a sua vida, aquilo que você falou que é de caráter íntimo, de foro íntimo, a pessoa começa a falar com outra como se fosse uma notícia de jornal, um furo de reportagem. E você, por falta de sabedoria, você não teve o discernimento de escolher alguém que lhe inspire de fato confiança e que tenha, acima de tudo, compromisso também em guardar a sua vida de falatórios. Então, o primeiro recurso é o quê? É ir para o secreto e conversar com Deus. É dizer, Senhor, estamos padecendo por uma dificuldade que não sabemos como lidar. Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos, Senhor, como administrar essa situação. Fugiu do nosso controle. Existem situações que é de caráter emocional. Muitas vezes, amados, nós vemos que um dos cônjuges, às vezes, é afetado nas suas emoções, às vezes pelos excessos por exemplo, de trabalho, excesso de preocupação no futuro, no passado, até no presente. E isso consome as emoções da pessoa e você vê a pessoa dentro desse quadro. Você não deve assumir um posicionamento de juiz, de julgar porque o seu esposo, a sua esposa está dessa forma, mas estender a mão e ajudar. Dizer, minha filha, meu filho, nós vamos orar. E o Deus da paz, o Deus que é o dono da alegria, Ele vai entrar nas nossas vidas agora e vai restaurar tudo aquilo que a ansiedade, que a depressão está querendo roubar de você ou de mim. É recorrer à fonte que emana toda a alegria, todo o amor e toda a paz. Esse é o Deus em que nós servimos. De forma alguma, irmãos, eu vou desqualificar o trabalho de um bom profissional da área de saúde. Nunca. Existem casos, sim, que são recomendados. Uma boa terapia. Mas eu não posso deixar de falar que o maior terapeuta é Deus. Porque Ele conhece e entende as agruras da sua alma. Ele entende e Ele conhece. Nós precisamos, assim, quando a gente começa a observar que o outro está passando por dificuldade, nós devemos aprender a reconhecer que Ele também é importante para nós. Nós somos um só. Então, Ele é importante para você reconhecer a importância do outro. Em Eclesiastes 3, verso 9 ao 12, você vai encontrar Salomão, mais uma vez, muito inspirado, nos falando algo a respeito disso. Eclesiastes 3, 9 ao 12. Para você já está aparecendo, não é? Diz assim: que benefício tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para neles serem exercidos. Eu acho que eu errei a referência, amado.
Tudo ele fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo em seus corações para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem à sua vida. Mas nós vamos agora ler um versículo que vai versar com o que, de fato, eu gostaria de falar para os meus irmãos, que está em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Diz a palavra do Senhor. 27, 17, perdão. Eu abri no 17, amados. E aquela peleja de Bíblia nova, porque as páginas colam. Diz, o ferro afia o ferro, assim também o homem afia o seu semblante de seu amigo. Outros textos vão dizer, assim como o ferro se afia ao outro, assim é o homem com o seu amigo. Isso aqui fala de relacionamento. Você alguma vez, você acredita que sim, você já teve a experiência de tomar banho no rio, não já? Você já observou que as pedrinhas que tem no fundo do rio são pedrinhas mais lisas? Não são pedras pontiagudas, são pedrinhas roliças? Já observou? Você sabe por quê? Porque o fluxo das águas faz com que essas pedras elas se movam. E à medida que elas se movem, elas se chocam umas nas outras e elas vão se autolapidando. Vocês estão conseguindo compreender? Quando nós olhamos para a vida no interrelacionamento um com o outro, isso também traz essa transformação. Um vai formando o outro vai forjando o outro, é assim. É reconhecer a importância do outro. As pessoas hoje se escondem atrás da frase dizendo assim, eu casei com a pessoa errada. Você não casou com a pessoa errada, eu sinto dizer, você se casou com a pessoa certa. É a pessoa que Deus separou para você e a pessoa que você escolheu para si. Porém, o que acontece é que às vezes você vê que essa pessoa é tão diferente de você que você não observa que essas características de diferença também são atributos que Deus confere a essa pessoa para trabalhar em você. E aquilo que a pessoa também não vê muito agradável em você, também são atributos para trabalhar nela. Então, os dois se completam. Existe beleza no matrimônio. Só que as pessoas simplesmente fecham os olhos para isso. Por quê? Porque é a cultura do descarte. É a cultura do divórcio. Na nossa língua portuguesa, nós vemos que o divórcio é algo que é totalmente comum. É banalizado. Hoje em dia, até para se divorciar, você não precisa mais sair de casa. A pessoa, com um clique na internet, já pode pedir o divórcio. É desse jeito, as coisas estão cada vez mais fáceis. Todo o sistema aparelhado em prol do fim da família. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. E como é que fica o coração de Deus diante disso? Tenho 11 anos de casada, já passei por dificuldades no meu matrimônio, sim, já passei. Porém, houve momentos no início, na dificuldade do começo ali, da gente ainda se conhecendo enquanto casal, dificuldades tão gritantes que a gente chegou a um momento de pensar assim, eu acho que não era para a gente ter casado com um com o outro, não. Eu acho que você era marido de outra e eu era esposa de outra. Entende? Na falta de sabedoria, a gente proferia essas palavras um com o outro. Mas, entenda uma coisa, diante disso, eu lembro que nós falamos o seguinte, mas nós fizemos essa aliança diante de Deus. Vamos fazer o seguinte, brincando, né, que a gente brinca muito com o outro, vamos orar? Se Deus levar um primeiro, aí a gente casa, porque assim, a gente não pode se deixar, não. Meu esposo é uma figura, gente. Então, nós falávamos isso brincando um com o outro, por quê? Porque nós entendemos que a aliança que nós fizemos no Senhor, ela é séria. Ela é inviolável, ela é indissolúvel e ela vai permanecer até no dia que o Senhor nos escolher ou nos chamar para si. E nós vamos vivê-la em honra e glória no nome dEle. E é isso. Quando você não observa, irmão, que o machado está totalmente corrompido por ferrugem no seu relacionamento, ocorre uma reação em cadeia. A primeira delas, sabe o que é? É o distanciamento. Não existe coisa pior, sinceramente, coisa mais horrenda do que a pessoa viver uma solidão a dois. É triste de se ver e principalmente é até admitível
de repente, uma pessoa de uma outra religião, um umbandista, um espírita, ou um ateu viver isso, mas servos de Deus, não convém. Isso é algo totalmente, irmãos, diante dos olhos do Senhor, é algo abjeto. Algo totalmente abjeto. Então, em face de dificuldade, essas pessoas tendem a se afastar. Vamos ver o que é que diz Provérbios 18, verso 1. A palavra do Senhor diz que o homem que se isola busca o seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. O homem que se isola procura o seu próprio desejo. E nada mais é do que um traço muito forte de individualismo. O individualismo é algo que fere o coração de Deus. Fere o coração de Deus de tal forma, amados, porque a pessoa passa a ferir até mesmo o que fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Ele diz que o amor, um dos atributos do amor, sabe o que é? Não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses, não vive só para si. Entenda que o amor, ele tem suas exigências. Você não vive em função de si mesmo, mas você vive em função do outro, para quem você fez votos diante de Deus. Quando você votou ali diante do seu esposo, você não estava falando ali diante do pastor, só diante das suas testemunhas, não. Deus estava presente. E você prometeu. Prometeu o quê? Prometo ser fiel, amar-te. Aí em face de quê? De doença. Em face de quê também? Vocês lembram dos votos? Na riqueza, na pobreza, no que mais? Na alegria e na tristeza. Entende? Isso são as intempéries da vida. Como eu disse para vocês, a vida é como se fosse uma grande montanha-russa ou roda gigante. Tem momentos que vai estar tudo bem lá em cima, mas tem dias que de baixa. Vai ter dias de provação. E é nesses dias de provação, de adversidade, que a gente deve lembrar as palavras que nós dissemos diante do nosso Deus para o nosso cônjuge. Então, o distanciamento é o primeiro sinal de que as coisas não vão bem. Não vão bem. É o divórcio selado debaixo do mesmo teto. É difícil acreditar que isso existe no nosso meio. É difícil, né? Vamos ser sinceros. Mas também existe. Segunda característica, queridos, é o fator frieza. A frieza. Sabe por quê? O casamento, como eu disse para vocês, o amor, ele tem suas exigências. E o casamento, ele é uma eterna conquista. Mas parece que a conquista, ela se valeu somente para o tempo de namoro. Era Copenhague para cá, era Cacau Show para lá. Aí depois que casou, o tempo foi passando, começou a aparecer umas coisinhas assim, mas quando deu fé, era o quê? Começou a aparecer um bombom garoto, de repente, nem mais bombom garoto, era uma Anucita, da Anucita não apareceu mais nada. Oi? Nem para comprar, vocês estão dizendo? Agora vai comprar se você quer um mimo, muito bem. E isso, amados, precisa ser revisto no nosso meio. Por quê? Porque você vive em função do seu cônjuge. Quando nós vemos, existe algo em teologia, quando nós estudamos, chamado a virtude da ordem. A virtude da ordem, ela compreende colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em segundo lugar quem vem? O seu cônjuge, em terceiro os seus filhos, e em quarto, o seu trabalho, que também é um dom de Deus. É sobre você saber ordenar as coisas na sua vida. A virtude da ordem compreende isso. Só que nós, muitas vezes, nós usamos assim. Nos utilizamos da premissa que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, mas quando é fé, o segundo lugar vem o trabalho. Tem gente que é casado com o trabalho, vocês sabiam? Que vive em função do tempo, vive em função do trabalho e esquece da esposa, esquece da família. Já tem outras pessoas que sacralizam muito mais os próprios filhos do que os seus próprios cônjuges. E quando você abre a boca para dizer que Deus está em primeiro lugar na sua vida e essas coisas estão fora da ordem, pode ter certeza, Deus não está em primeiro lugar na sua vida, não. Porque quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, a primeira coisa que acontece é as coisas estarem muito bem ordenadas.
não significa amar menos, certo? De forma alguma. Você ama na mesma proporção sua esposa, seus filhos. O que eu estou querendo dizer é o fator prioridade. Antes dos seus filhos, você tinha a sua esposa. Tem casais que hoje dizem assim, depois que eles casarem, os filhos, nós vamos ter mais tempo para nós. Que conversa tosca, gente, é essa? Mas, infelizmente, existe. É muito difícil, sim, também de acreditar. O terceiro fator é o desrespeito. O desrespeito. O desrespeito no trato. Como é que entra o desrespeito no trato? O desrespeito, hoje, o grande, maior índice de desrespeito, amados, se concentra, sabe aonde? Nas redes sociais. Aquele momento que ninguém está vendo, ninguém supostamente está vendo, mas você está ali a sós, na sua intimidade com o seu celular, rolando ali as redes sociais, você vê fotos, você vê até exposições demasiadas de sensualidade, de falta de pudor e modéstia. A partir do momento que você interage com esse tipo de coisa, a primeira coisa que está acontecendo é um indício de desrespeito. O desrespeito também se trata na questão do modo, dentro de casa, na forma como você se porta para o seu marido, na forma que você reage quando, de repente, ele lhe trata de um jeito que você não esperava. Você só falta engolir, falta o autodomínio, o autocontrole na sua forma de reagir a um momento de fúria. Os rompantes são grandes e tem momentos que a mulher está até pneumonia e ela não consegue nem, assim, de certa forma, dominar os seus instintos neste período e massacra o homem na sua forma de tratar, de lidar, de se portar. E isso nós precisamos também levar para a cruz de Cristo. Pedir ao Senhor que forje em nós a docilidade, a feminilidade, a capacidade de poder também acolher o nosso esposo da forma que ele merece. Por isso que tem homens que dizem que em casa tem uma esposa com um temperamento de leoa, porque só falta engolir o homem. É uma fúria medonha. E nós precisamos agir com sabedoria. Porque com sabedoria, agindo com sabedoria é o que assegura o sucesso. É usar as ferramentas que Deus nos dá. E eu não posso alisar aqui para a parte dos homens também, porque tem homens também que não refreiam a sua língua no trato com sua esposa. Aí, as esposas, palavras são como lanças. Coloquem isso no coração de vocês. Existem palavras que não voltam mais atrás. Aí você semeia ali uma palavra contrária na vida da sua esposa. Porque tu é muito preguiçosa. Ou porque você é muito relapsa. Porque você é muito... Enfim, são palavras contrárias que você pensa que são apenas adjetivos que vão servir para um momento. Mas a mulher, como ela é mais sentimental, a mulher ela tem em algum lugar do cérebro algum tipo de reservatório que ela pega essas palavras e guarda. E daqui a 20 anos ela vai lembrar e vai passar na sua cara de alguma forma. Mas os homens também precisam ter esse critério de aprender, amados. De aprender a dominar também a sua língua. Porque a palavra do Senhor diz que a bênção e a maldição estão no poder da língua, no poder da palavra, no poder daquilo que nós verbalizamos. Então precisamos tomar cuidado. Eu conheço um casal, já ouvi falar. Não normalizo isso. Quando alguém fala que conhece, está falando de outro. Não é normal. Ouvi falar de um casal que o marido ou a esposa tinha o costume de dizer assim: se você não gosta do meu jeito, do jeito que eu sou, arrume outra. Isso se tornou uma constante, a tal ponto que o inimigo se apropriou dessas palavras e preparou toda uma ciranda na vida desse casal. Começou a seguir esses passos: distanciamento, frieza e individualismo. Estavam cada um vivendo a sua vida, uma solidão a dois. Satanás apareceu ali com propostas totalmente desejáveis aos olhos, como ele fez com Eva. E aí seduziu um dos dois. E aconteceu que um dos dois acabou caindo. Por quê? Porque há poder nas palavras. Tome cuidado, que a sua palavra ela seja a palavra que profira bênção e não maldição. E não maldição.
Então vamos seguir. Agora, no quarto lugar, falando melhor sobre o individualismo, eu vou dizer: o individualismo nas decisões, tomadas de decisões. Existem pessoas que esqueceram que são casadas, então precisam tomar decisões assertivas, sérias na vida, e o que é que fazem? Analisam ali sozinhos, e cada um toma a sua decisão de conforme bem lhe parecer. E esquecem que são casados, que precisam sentar, conversar e decidir juntos qual é a melhor decisão. Então, existem pessoas que são assim. O individualismo na intimidade. Mais uma vez, voltando aqui para 1 Coríntios 7, versículo de número 5. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e à oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Olha só, para tudo Deus tem resposta. Então, o tempo hoje que nós vemos é cada vez mais maridos se queixando de esposas que se privam do seu próprio esposo. E da mesma forma, esposas que também comentam que os seus maridos também se privam delas e assim. Isso também é uma porta de entrada para Satanás entrar e minar o relacionamento. Como a palavra do Senhor Deus acabou de nos afirmar. E Satanás se utiliza disso. Satanás, como nós vimos na EBD passado, vimos que Satanás ele se apropria de algo chamado sutileza, que significa sabedoria também, só que uma sabedoria usada para o mal. Para o mal. E continuando, individualismo na ausência de concordância. A palavra do Senhor Deus diz: andarão. Vamos pegar o texto completo? É Eclesiastes. Vou pedir uma força, Anai. Sobre o cordão de 3 dobras. Oi? 4:9 de Eclesiastes. Encontrou? Já vai, queridos. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Entenderam? Essa é a necessidade de um ter ao outro, de um poder ajudar o outro diante das suas fraquezas e maiores necessidades. E a ausência de concordância mútua denuncia que isso está faltando. Denuncia a carência da falta de individualidade. Aliás, da presença, indica a presença do individualismo. A última coisa que eu quero tratar com vocês aqui, a penúltima, é sobre sentimentos desordenados que descastam o casamento. Vamos falar agora de ciúmes, vamos falar de insubmissão, vamos falar de egoísmo e próprios interesses dentro do texto de apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Vamos ler somente 4 versículos, onde ele vai tratar sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. 1 Coríntios 13, verso 4 a 8. Diz: a caridade, o amor, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não suspeita, não pensa mal. Não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, elas falharão. Havendo língua, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Então, sobre sentimentos desordenados, se você não ordenar tudo isso para Deus, isso também será um grande veneno no teu casamento. Vai consumir o teu casamento, e o seu casamento, quando você identificar essas coisas, ele está fadado
infelizmente, ao fracasso, que é o antônimo de sucesso. Está fadada ao fracasso. Então, a mulher sábia, quando ela começa a identificar esses sinais, a primeira coisa que ela faz é o quê? Se posicionar. Eu não posso aceitar o inimigo vir e cirandar meu casamento. Peraí. Eu vou levar isso para Deus em oração e o Senhor vai me dar armas para me guerrear essa guerra. E não perder o meu casamento. Da mesma forma, o homem. A mulher edifica, mas o homem é o sacerdote do lar. O homem também precisa recobrar no seu coração e no seu entendimento aquilo que Deus o chamou para ser, sacerdote do lar. O homem não é só provedor. O homem também, ele juntamente com a mulher, ele também cuida da saúde espiritual da vida a dois. E ele precisa também assumir essa postura e essa responsabilidade. Estou chegando ao fim, queridos. Não foi uma pregação, eu trouxe uma palavra com esse teor mais de estudo para nós, certo? Para que nós pudéssemos fixar isso no nosso coração e sairmos daqui com o nosso coração cheio de vontade no Senhor de restaurar, sim, o nosso relacionamento. Sexta coisa é... Amém.